Olá, alunos! Vamos tratar hoje, então, da unidade 1, na qual vamos abordar as políticas públicas da educação básica e a organização e funcionamento da educação básica a partir da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para fazer uma síntese e facilitar que vocês estudem, se organizem, construam conhecimentos, separei alguns conceitos norteadores que são importantes que sejam lidos com atenção e estudados. Então, educação básica. O que é educação básica? O termo está vinculado, então, à educação para todos. Ele começou a ser difundido a partir dos anos 80 e 90, a partir da Conferência Mundial da Educação para Todos. E o que é política pública? Então, para a gente começar a discutir essa unidade, a gente precisa entender esses dois conceitos, política pública e educação básica. Souza, ele sintetiza política pública como o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e analisar essa ação do governo. E, quando necessário, propor mudanças de rumo ou o curso dessas ações governamentais. Então, a política pública para a educação básica é a ação do governo em relação à educação básica. A gente vai ainda mais à frente abordar quais são os níveis, de educação que compõem a educação básica. Então, a base para a aprendizagem de todo e desenvolvimento humano, ela é a educação básica. Então, é a partir dela que os diversos países podem construir sistematicamente níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação. Então, a educação básica, ela é, como já diz o termo, a base para construir capacitação e educação no nível superior, por exemplo. O espaço da educação básica é, por excelência, a escola fundamental, porque ela representa o principal sistema de produção da educação básica fora da esfera familiar. Então, é na escola que a educação básica acontece. O termo educação básica, como eu disse para vocês, ele não aparece ainda na Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque ele foi discutido e tem como base a educação para todos, apresentado na Conferência Mundial da Educação para Todos em 1990. As políticas públicas, então, sintetizando, para a educação básica, referem-se às ações do governo no que tange aos níveis de ensino composto pela educação básica. Então, de acordo com a LDB, a educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os níveis da educação, eles são separados a partir da LDB em educação básica e ensino superior. Na educação básica, nós temos as modalidades EJA, que é o ensino de jovens e adultos, a educação especial e a educação profissional. Então, não podemos também esquecer e não considerar que a educação a política educacional para a educação básica está desvinculada do contexto social, político e econômico. Devemos considerar, e vocês vão ler lá no material, como que as políticas foram influenciadas pelos diferentes momentos do Estado, pelos diferentes contextos econômico, social e político. Vocês vão verificar lá que, dependendo se o Estado era mais agrícola, a política educacional servia para aquele momento, ela era voltada para formar cidadãos para aquele momento. Então, de certa forma, a política educacional ela sempre foi influenciada por questões governamentais, sociais e econômicas. No Brasil, as políticas educacionais elas são marcadas pela descontinuidade dessa forma. Então, não tem um planejamento de longo prazo até um bom momento na educação e também não tem articulação no seu início das políticas educacionais para a educação básica, não tem articulação entre as diferentes esferas governamentais, como a União, o Distrito Federal, os estados e municípios.
Então, a partir da LDB é que se começa a estruturar de forma mais consistente, pensando no longo prazo. E aí, a Constituição Federal, ela traz o quê? Que a União, os estados e os municípios, eles devem organizar em regime de colaboração os seus sistemas de ensino. Então, no parágrafo 4º do artigo 211 da Constituição Federal, ela diz o seguinte: na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Mas também esses órgãos governamentais, essas esferas governamentais, eles têm uma certa liberdade para atender às regionalidades. Então, nos municípios, quem fica muito mais responsável, o município fica responsável pela esfera, pelas escolas do município. Então, a partir das diretrizes curriculares que dão a base comum, que dão o norte, os municípios podem adequar o currículo escolar, por exemplo, para atender as regionalidades, para atender aspectos de cultura e para atender aspectos de valores regionais. Em relação à LDB, o artigo 8º nos diz que cabe à União a coordenação política, articular os diferentes níveis, os diferentes sistemas e exercer a função de normatização. Então, à União cabe essas funções das demais instâncias educacionais. Mas, como eu disse para vocês, o parágrafo 2º do artigo 8º da LDB diz assim: os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, eles têm uma certa flexibilidade, os municípios, os estados, eles têm uma certa liberdade para organizar os seus sistemas de ensino, desde que obedeçam às bases comuns nacionais, às diretrizes nacionais. Então, assim, nós temos 4 tipos de sistemas de ensino no Brasil: federal, que é a União, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. Como eu já falei também, então as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, elas estabelecem as bases comuns para o Brasil, né, da educação em relação ao ensino, à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio, bem como as modalidades com que podem se apresentar a partir dos quais os sistemas federal, estadual, distrital e municipal, por suas competências próprias e complementares, formularão as suas orientações, assegurando a integração curricular das 3 etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico. Então, a ideia é que os níveis, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, sejam articulados, né? Eles sejam um todo orgânico. Em relação ao empreendedorismo, o que nós temos na LDB? A partir só da resolução número 4 de 2010, é que os currículos dos cursos de educação profissional técnica de nível médio passam a proporcionar fundamentos de empreendedorismo. Então, é a única referência que nós temos em relação ao empreendedorismo, compondo aí os currículos da educação básica, só na modalidade técnica. Na unidade 1, para finalizarmos aí essa discussão, eu coloquei um texto disponível que se chama Educação para o Empreendedorismo como a estratégia para formar um trabalhador de novo tipo. E eu gostaria que vocês, antes de iniciar a unidade 2, fizessem a leitura desse texto. E, considerando já o material disponibilizado nesse texto, iniciasse uma reflexão, né? Qual é o papel da educação empreendedora quando se trata da função social da escola? Então, qual é o papel do empreendedorismo, quais as relações, como que ele se configura, como ele, de certa forma, auxilia em relação à função social da escola.
Inclusive, vocês terão uma atividade, né, que vai fazer essa discussão também. Da unidade 1, em síntese, eram esses os pontos principais. Desejo a todos bons estudos e até a próxima unidade.